dia! Hoje é sexta-feira, dia 26 de junho de 2020 e o assunto que nos foi inspirado hoje está numa carta de Paulo a Roma, aos Romanos, capítulo 7, versículo 21, e o tema é conflito interior. Acho então essa lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Essa reflexão de hoje foi tirada do Fonte Viva, do Pão Nosso, do livro Segue-me, do livro Sermão, Nas Pegadas do Mestre, Na Seara do Mestre e Nos Prazeres da Alma, né? São vários livros, a gente faz uma leitura e faz uma compilação num assunto para que a gente possa aproveitar bem, certo? Então, vamos começar o seguinte: quando nós nos propomos a buscar o despertar uma grande transformação, e nesse momento que nós estamos vivendo, essa pandemia do coronavírus, né? Todos nós estamos muito em casa pensando, lendo, recebendo mensagens, né? Várias mensagens de amor, mensagens de reflexão, né? E isso desperta dentro de nós o desejo da transformação, né? Porém, aqui nós precisamos de diferenciar a renovação da restauração. Veja bem, existe uma grande diferença entre renovar e restaurar, né? E qual é a diferença? Muito bem, a diferença está que renovar seria a gente se desfazer do velho, né? E começar uma coisa nova, né? E restaurar seria apenas maquiar o novo, né? O que acontece? Entramos dentro de nós, quando nós começamos esse processo, né, de querer fazer uma transformação, uma metamorfose, uma mudança, né, uma renovação e não uma restauração, no nosso íntimo começa uma zona de batalha. E é isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse: acho então essa lei em mim, que quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Imagina Paulo de Tarso, o apóstolo, né? E ele dizendo que ele queria fazer o bem e aí o mal está dentro dele ainda, né? Pois é, antes, algum tempo atrás, quando a gente ainda não estava nem querendo saber disso, desse negócio de transformação, mudança, isso pra gente não era uma coisa legal, né? Nós estávamos, como dizendo assim, no gelo da indiferença, né? E ainda estamos como crianças, jovens, adolescentes, inquietos, naquela teimosia, né? E aí a gente vivia nesse momento conforme a maré. O leva e traz, né? A maré leva, a maré traz, dos acontecimentos na nossa vida, é que ia nos posicionando. Então acontece uma coisa, aí a gente corre atrás para tentar, né? Mudar aquela coisa. Quando aquela coisa aconteceu ruim. Então a gente não estava um passo à frente. A gente não estava prevendo, tomando cuidado para que não acontecesse. Então, quando nós somos adolescentes, nós vivemos assim, né? No ímpeto das emoções, sem querer saber o que vai acontecer amanhã ou depois da manhã, né? Jovens, muito jovens, nós éramos assim. Como seres humanos, como humanidade, eu acho que nós estávamos nesse processo até então, né? Levando, deixando as coisas acontecer, e aí as coisas iam acontecendo, né? A gente ia sujando os mares, ia fazendo tudo que a gente queria, poluindo, destruindo, acabando, né? Ou seja, aí quando surgia uma situação, ou seja, a maré traz de volta, aí nós começarmos a correr atrás daquele prejuízo, né? Ou seja, nós íamos vivendo conforme a maré. Os acontecimentos era que nos posicionava e não o oposto. Pois é, isso é a característica, né, da pessoa mais infantil, né? Não quer saber das causas e consequências de tudo que lhe acontece. Eis aqui, nós, nesse momento, em 2020, em junho, né, já 4 meses para 5 meses dentro de casa, reclusos, né, por conta da pandemia, em todos os pontos do nosso planeta, né?
e estamos cada vez mais dispostos a sermos seguidores de Jesus. Ou se você não acredita em Jesus, de Deus, ou se você é agnóstico, no mínimo você quer que as coisas melhorem, né? Você quer o melhor para o teu planeta, para o teu país, para a tua cidade, para a tua família, para esse momento que você está vivendo, que você sabe que seus filhos vão ficar, seus netos vão estar. Então você deseja isso, né? Você quer ser um seguidor, né? Entre aspas, mesmo que você não acredite, né? Do bem, do amor, do que é correto, do que é certo, né? E aí, semelhante a Paulo de Tarso, né? Todos nós nos defrontamos com a nossa natureza, né? Natureza esta que nos trai. É isso que Paulo dizia, né? Uma palavrinha, uma atitude ligeira que põe aparentemente tudo por água abaixo. Tudo aquilo que na revisão da nossa consciência nós tínhamos minutos antes nos proposto a modificar, por exemplo, no Evangelho no Lar, ou por exemplo, uma terapia com um psicólogo, revendo todos os seus pontos, e aí você verificando as suas dificuldades, as suas fragilidades, os seus defeitos, e aí você se propõe a fazer uma mudança, aí basta a palavrinha de alguém, né? Uma palavrinha, a gente põe tudo por água abaixo, né? A gente põe tudo a perder. A maioria das vezes sentimos vergonha, né? Nossa, como é que eu pude falar isso? Como é que eu pude fazer isso? Como é que eu pude responder a isso? Eu já tinha tido essa consciência, né? E às vezes até com dor. E muitas vezes choramos lágrimas indefinidas. E nos arrependemos, né? Agora, veja bem, arrepender de uma falta é dever, nos diz Emmanuel através de Chico. Porém, roubar tempo no serviço, né, da reposição, da recuperação daquele erro, como ele diz, da retificação, isso não traz vantagem nenhuma, não nos cabe. Então, é dever arrepender, mas não é dever ficar o tempo todo chorando o leite que derramou. E sim, ir à luta, né, para limpar aquele leite que derramou e buscar outro. É natural, amigos, que nós venhamos a tropeçar muitas vezes, afinal, contra uma vontade no bem, diz Emmanuel, existem séculos de sombras acumulados em nossas almas, né? Então, para nós reencarnacionistas, é assim, né? Então, tem séculos e séculos fazendo o mesmo erro. Talvez agora nós temos tomado a consciência e o desejo e a vontade imperou de fazer a mudança, né? Uma mudança definitiva em nossas vidas. A decisão foi tomada, né? E mesmo que você não acredite em uma vida só, nessa mesmo como seres humanos, né? Nós temos séculos e séculos de sombras, uma atrás da outra, de decisões que comprometeu a vida do próximo, né? Que comprometeu o grupo, né, que você vive. Então, a verdade é que nós precisamos, amigos, exatamente entender e compreender que quanto uma vontadezinha no bem, existem ainda séculos, né, de coisas que nós fizemos que estão acumuladas de sombras, de trevas ainda nas nossas mentes, né? Então, geralmente, espírita, né, os kardecistas, de uma maneira geral, eles têm uma tendência de atribuir as quedas à influenciação de espíritos, né, que não atingiram ainda a evolução e que estariam sugerindo, né, nos sugerindo atitudes e posturas indevidas. Ou seja, geralmente nós buscamos fora, né, os culpados. Os culpados estão no exterior e não quando nós começamos a compreender que, na verdade, a causa está dentro de nós mesmos, da sintonia com o mal, né? Espírito nenhum vai fazer algo em que você não tenha capacidade de fazer, né? Por exemplo, se você odeia pimenta e alguém te fala, come pimenta, toma pimenta, pimenta é bom, pimenta é maravilhoso, você vai gostar de pimenta. Você não gosta de pimenta, então você não vai ter tentação, pode ter 30 pimentas aqui, você não vai querer a pimenta, né? Você entendeu? Então, só vai sofrer a tentação quem já tem dentro do seu íntimo, você concorda? Então é isso, espírito nenhum
é capaz de entrar dentro do corpo do outro. O nosso corpo só cabe um espírito, né? Ele só coloca pensamentos na nossa mente que ele já conhece que nós temos a fragilidade. Mas entre alguém colocar um pensamento negativo e você fazer, né? Entre o pensar e o falar, entre o pensar e o agir, existe uma grande distância, porque depende do nosso livre-arbítrio, né? Da nossa vontade de querer fazer ou não. Então alguém pode nos sugestionar, mas a gente pode dizer não. E aí é isso que Paulo estava lá comentando, né? Ou seja, Paulo de Tarso observou que está dentro de nós mesmos os culpados e não fora da gente, né? Para que o progresso, queridos, seja alcançado, por menor que seja, né? Não se perca toda essa vontade, todo esse desejo de nós queremos melhorar, né? O Senhor Deus, o Pai da vida, nos concede a claridade do hoje. Hoje eu planto para amanhã, né? Para que nós possamos esquecer as trevas do ontem. Então, a cada dia, quando nós despertamos, nós temos uma oportunidade de começar tudo de novo, de fazer de maneira diferente, né? De nos ligarmos com o seu anjo guardião, com Jesus, com Maria, com quem você quiser, né? Com o plano espiritual maior, né? E aí você se liga com bons pensamentos, bons sentimentos, assiste bons filmes, boa música, que enobrece, que cria esperança, que cria vontade, desejo de se manter no caminho do amor, da solidariedade, da generosidade, da fraternidade, né? Exatamente para nós nos prepararmos para o amanhã, rumo a uma luz que é imperecível, né? Por isso, quem que Deus nos enviou há 2020 anos atrás? Jesus, né? Jesus, diz Emmanuel, é a nossa bússola, né? Ele é o próprio evangelho vivo, ele nos instruiu. E hoje, quando nós fazemos essas reflexões, estudamos e buscamos nos melhorar, né, é uma maneira de nós buscarmos a felicidade, a luz mais rapidamente, né? Disse Jesus, vinde a mim. A pergunta é, você consegue ir? Não é tão simples assim, né? Ir até Jesus, porque ir até Jesus é você não só achar bonito a vida de Jesus, saber de cor a Bíblia, né, de cor e salteado, tudo. Não é isso só, unicamente, amigos, mas é principalmente agir, pensar e sentir como o Mestre nos ensinou. E é através dele que nós buscamos a força para controlar esses impulsos de sentimentos menos aprimorados e vamos nos aperfeiçoando, passo a passo, pouco a pouco. O próprio Emmanuel, no livro através de Chico Xavier, né, ele diz assim, na natureza nós podemos observar que nada dá saltos. É uma lei de Deus, né? Então não existe privilégio em parte alguma. Olha como Emmanuel diz, através do Chico. A espiga de milho, ela enche-se grão em grão. Desenvolve-se uma árvore enorme, milímetro a milímetro. Uma floresta inteira nasce de sementes pequenininhas, pequeninas. Se você vai tecer um tecido, é fio a fio. Um grande rio é um conjunto de filetes de rios líquidos pequenininhos, né? Você vê como Emmanuel nos explica bem? Nós, nesse processo de renovação, né, nas nossas vidas, é preciso que nós venhamos a perseverar, que tenhamos vigilância constante. E a melhor maneira, queridos, é buscando alguma atividade que nos ajude e enobreça a alma. Aí é o ponto, né? Quando você sai de si em direção ao próximo, quando você começa a fazer algo por outra pessoa, e isso vai enobrecendo a tua alma e vai fazendo você se sensibilizar mais e os seus sentimentos vão ficando mais apurados, né? Porém, não podemos nos esquecer do servicinho diário, né? Porque nós vamos, às vezes, fazer caridades lá fora, ajudar as pessoas, somos compreensivos, podemos escutar todos, as lamúrias, os queixumes, dando conselhos, somos delicados, dóceis, meigos. E dentro de casa?
A gente não pode esquecer isso, nosso servicinho diário, do nosso dia a dia, né? Com a nossa família. E é por isso que nós estamos talvez também, né, entre várias outras causas do porquê de tudo isso, de nós estarmos reclusos, né? Mas a gente acaba ficando dentro de casa, entrando, né, em atrito diário, e aí nós somos obrigados a perdoar, a perdoar, a perdoar, a amar, amar, amar. Talvez nós estamos tendo aí uma aula, né, um momento de aula particular dentro de casa com os nossos próprios familiares, onde nós estamos exercitando essas virtudes, né? Então, Emmanuel diz assim: como nós queremos lançarmos na floresta do mundo se não damos conta do nosso jardim particular, né? É aqui, dentro de casa, que nós temos que começar o nosso processo, né, de renovação, né? De deixar o velho para iniciar um novo, e não de restauração, maquiar o velho, né? A ideia é ânimo, determinação, prosseguir, mesmo que hajam lutas internas. Vamos juntos aqui traçar algumas etapas. Para consertarmos algo, primeiro, nós precisamos saber, né, e tomar conhecimento de que este algo está quebrado. Não? Se a gente tiver uma xícara quebrada dentro do armário que a gente nunca olha, a gente nunca vai poder consertar a xícara, concorda? Então, transpondo isso para nós, é imprescindível admitir a nossa face desconhecida, pois só podemos nos redimir ou transformar até onde nós conseguimos nos ver, né? Se você não consegue admitir que você tem isso, se você não consegue se ver a si próprio, só consegue ver o próximo, você vai ajudar o próximo, mas nunca vai ajudar a si mesmo, né? Então vamos examiná-la com atenção e admitir plenamente, sem medo. A tendência nossa, gente, é banir a realidade, pois o homem não quer vê-las em si mesmo, né? Ele quer ver virtudes, mas você não quer ver deficiência, dificuldades, fragilidades, alterações do seu próprio caráter. Então você joga lá para um cantinho no cérebro inconsciente. Aí a gente se pergunta, se está no inconsciente, quer dizer, eu não tenho consciente, como é que eu posso torná-la consciente, né? Como é que eu vou saber que realmente eu tenho isso ou não? É uma diquinha simples de Jung, um psicólogo, né, que desvendou o inconsciente. Jung disse o seguinte, que o nosso inconsciente, ele é sapeca, né? Nós nos identificamos nos outros. Aquilo que nós conhecemos e não gostamos dentro de nós e nos incomoda, a gente acha no outro, a gente critica, a gente julga. Quanto mais incomoda, fica atento. Talvez esteja dentro de você, no teu inconsciente, você não tem ainda a noção de que você também é assim, como você está reclamando da outra pessoa. Pois preste atenção nas críticas, então, que fazemos ao próximo, né? Elas são projeções nossas, diz Jung. A palavra projeção, ela nos remete ao objeto cujo uso atual é sem dúvida enorme. Quando eu peguei no livro Nas Pegadas do Mestre, muito bacana. Olha como ele fala. Não é um livro psicografado, não. Olha que interessante. Ele diz assim, a palavra projeção nos remete ao objeto cujo uso atual é sem dúvida enorme, o espelho. A sua invenção foi no século XIII e foi aperfeiçoado no século XVI. Estava realizada uma grande descoberta. O engenho humano colocou o homem a mirar-se à vontade, vendo sua imagem fielmente refletida. Da casinha mais humilde ao mais suntuoso palacete, sempre se tinha um espelho. E hoje também. Sair na rua sem consultá-lo é quase que impossível. Dar um toque no cabelo, né? Consertar a gravata, nas nossas bolsinhas, né? Retocar a maquiagem, tá sempre lá um espelhinho. No entanto, existe um outro espelho que não é fruto do engenho humano, mas que Deus, por seu amor, houve por bem dotar a seus filhos, a consciência. Assim como o espelho reflete o nosso interior, assim como o espelho reflete o nosso exterior, a consciência reflete o nosso interior.
Bonito, né? O espelho dá conta da nossa fisionomia, né? Do nosso semblante, da nossa forma, mas a consciência nos revela o espírito, o caráter e os sentimentos mais íntimos. Ambos, espelho e consciência, servem para o mesmo fim. Olha que interessante como ele escreve. Compor linhas de harmonia, o espelho é a consciência. Reparar os senões. Quando a gente vê um batom, a gente faz assim, né? Então, reparar os senões, mas também da alma. Corrigir e embelezar. O espelho ao corpo, a consciência ao espírito. Então, não é insano tratarmos com tanto zelo o nosso corpo, que um dia vai perecer, vai morrer, né? E ficar aqui vai ficar, inclusive, aqui na crosta terrestre, nos esquecendo do espírito que vai permanecer? Se não saímos à rua, diz ele, com os cabelos em desalinho e consultamos o espelho primeiro, que tal, a partir de hoje, consultarmos a consciência no que diz respeito à beleza da alma? Vamos nos habituar a usar com a mesma acuidade o espelho da alma, que é a consciência. A beleza, queridos, é como a saúde, ela vem de dentro para fora. Então guardemos a lição de Chico Xavier, caminhemos para diante com a melhoria de nós mesmos, devagar, mas sempre, certo? Porque o tempo, diz ele, aquele que domina as civilizações, marcha apenas com 60 minutos por hora, mas nunca se detém. Eu espero que essa reflexão tenha sido tão boa como foi para mim, para vocês. E que nós possamos ter um fim de semana meio nublado, talvez meio frio, mas está precisando de chuva, né? As plantas estão precisando. E assim nós agradecemos a Deus, a Jesus, o nosso Mestre, e que vocês tenham uma boa e excelente fim de semana. E abraços fraternos.